Educação à distância, mudando realidades. Olá, galerinha! Joinha com vocês? Então, eu sou a professora Rucilane e vamos dar continuidade à disciplina de Introdução à Contabilidade. Hoje nós vamos continuar estudando a unidade 1, só que a unidade 1.2, ok? Antes disso, vou apresentar aqui minha audiodescrição. Sou uma mulher parda, de estatura média, cabelos castanhos com algumas mechas douradas. Estou trajando um terno bege, blusinha verde e minha calça é branca. Meus sapatos também são pretos, ok? Feito a minha audiodescrição, agora vamos estudar nosso conteúdo da aula, tá? Lembrando que essa é a aula 1.1 da unidade 1. Vamos estudar hoje sobre o patrimônio. Patrimônio nos seus aspectos aqui, quantitativo e qualitativo. E vamos estudar também o conceito do patrimônio, deixar ele mais detalhado. Ou seja, vamos apresentar sobre o que seria o conceito de bens, direitos e obrigações, qual seria a equação patrimonial, ok? Então vamos começar. O patrimônio, ele é definido como o quê? Como um conjunto de bens, direitos e de obrigações com terceiros, pertencente a uma pessoa física, um conjunto de pessoas ou uma sociedade ou instituição de qualquer natureza, tá? E ele independe, né, sua finalidade vai independer se possui ou não lucro. Já havíamos também explicado isso, né? Que uma entidade, ela independe se ela possui lucro ou não. Então, patrimônio, a mesma coisa. Uma ONG, então, pessoal, por exemplo, uma ONG, ela pode ter o patrimônio dela, é isso? E ela tem um lucro, ela visa lucro? Não, a mesma coisa. Então, o patrimônio, ele é um conjunto de bens, direitos e obrigações e não depende se a entidade objetiva lucro ou não. Ok? Agora vamos detalhar o que seriam esses bens, direitos e obrigação, tá? Antes disso, só mostrar uma coisinha para vocês, que a gente tem aqui um exemplo do que seria o ativo e o passivo. Mais na frente nós vamos estudar o que seria o meu balanço patrimonial. Vamos estudar sobre isso. O balanço patrimonial, ele é dividido entre ativo e passivo. Meu ativo é onde eu aplico os recursos financeiros e o passivo é a origem desses recursos. Perfeito. Então, o que nós devemos saber neste momento? Que o ativo, ele é a soma dos meus bens mais direito, tá? Então, o meu ativo, quando eu estiver falando de ativo, é a mesma coisa de eu estar falando de bens mais direito. E o meu passivo, ele é composto pelas minhas obrigações, juntamente com o seu PL, que é o patrimônio líquido da empresa. Perfeito? No ativo, a gente pode dizer que são aqui as contas positivas, é o meu lado positivo, e no passivo seria o meu lado negativo. Aqui seria onde a gente pode falar o meu lado devedor, tá? A gente vai explicar direitinho para vocês. E aqui seria as minhas contas de natureza credora. Então, ativo, contas de natureza devedora e passivo, contas de natureza credora. Aqui eu só estou adiantando algumas coisas, tá? Mas vamos ver agora o conceito de cada um, finalmente. O que seriam os bens? São coisas capazes de satisfazer as necessidades humanas suscetíveis de avaliação monetária, tá? Então, esses bens, a gente tem que verificar se a gente vai conseguir fazer uma avaliação monetária neles. Trouxe aqui também a classificação dos bens, tá? Eles são classificados em tangíveis e intangíveis e móveis e imóveis.
trouxe até um exemplo aqui para vocês. O que seriam os bens tangíveis? Tangíveis ou corpóreo, tá? São aqueles, só vocês pensarem assim, de uma forma simples, que vocês podem pegar. Ah, eu consegui pegar essa caneta, um exemplo, tá? Mas ela seria o consumo, tá? Consegui pegar esse móvel, consegui tocar nesse veículo. Isso, inclusive, consegui pegar nesse gado. O gado também é uma espécie de bens, tá? Já o que seria intangível é aquele que a gente não conseguiria tocar, ou incorpóreo, que a gente pode chamar. Um exemplo desse seria as marcas e patentes. Elas têm valor? Tem, e muito, não é isso? Mas a gente não consegue, de certa forma, pegar nessas marcas. Por isso que é considerado como intangível. E tem outra classificação também, gente, que é móvel e imóvel. Imóvel um exemplo seria o terreno, a casa, né? É aquele que eu não posso carregar, né, de um lugar para o outro, ou por si só ela não pode sair de um lugar para o outro. Só vocês imaginarem. Consigo arrancar a casa daqui e levar para outro lugar? Não. Gente, diferente, não estou falando aí do flutuante não, né? Por favor, também não vem com especificidades aí também não. Estamos falando da casa. E o móvel já é o quê? Eu posso carregar ou posso transferir, ou ele mesmo, né, pode transferir de um lugar para o outro. O gado, por exemplo, ele consegue, né? Ele tem a mobilidade. Então, ele seria móvel, não é isso? Automóvel, veículo também, os móveis, todos esses são considerados bens móveis. Outro assunto aqui também, gente, ó, que são elementos que podem ser avaliados aqui monetariamente e podem ser destinados tanto para uso, troca ou venda, tá? Então, um bem, ele não necessariamente é apenas para venda. A gente vai pensar, só para venda? Não. Eu tenho aqui, por exemplo, um aparelho telefônico, eu posso trocar. Então, ele pode ser destinado para troca. Eu posso simplesmente chegar lá e trocar com a minha amiga por um outro telefone dela, né? Ou o bem eu estou utilizando, né? Ou eu poderia comprar umas blusinhas lá para revender. Aí, isso eu estou falando na situação de venda aqui. Não que esses sejam os bens, porque a gente vai ver a classificação certinho. Tem que ser suscetível aqui de avaliação monetária. Dentro do ativo, quando eu vou explicar, tem todos uns conceitos para ser considerado bem. Tem que servir para a operação da empresa, tá? Aqui eu só quis explicar para vocês da forma de destinação desse bem. Vou trazer um exemplo mais tangível aqui, poderia ser o próprio veículo. Eu posso ter meu veículo, comprei meu veículo ou a empresa para uso próprio, eu posso trocar esse veículo por outro veículo, ou a minha empresa pode simplesmente revender esses veículos. Eu trouxe um exemplo aqui do que seria alguns bens, né? O quadro aqui, cachumbita, trouxe. Temos aqui edifício, móveis, utensílios, veículos, máquinas, terrenos, marcas e patentes. Esses são alguns bens. E como seria a classificação desses bens? Já trouxe pertinho para você, tá? Vamos classificar então. O edifício. O edifício é tangível ou intangível? É tangível, né? Porque a gente consegue ver, pegar. Ele é móvel ou imóvel? Imóvel. Não é isso? Eu não consigo carregar um edifício ou ele simplesmente sair andando. Não é assim. Móveis e utensílios. Consigo facilmente levar para outro local. Então, ele é tangível e móvel. O veículo, ele é tangível e móvel. Máquina, mesma coisa, tangível, móvel. Terreno, tangível, mas imóvel. E marcas e patentes, elas são intangíveis, todavia, elas são móveis, tá? Que talvez aqui que vocês poderiam ficar um pouco mais confusos, mas marcas e patentes, elas estão classificadas como móveis. Esse aqui, eu trouxe esse quadro porque mais na frente a gente vai somar quanto daria de bens, quanto daria de direitos e obrigações. Então, os bens da empresa aqui, Cachumbita, somam 1.890, ok? Perfeito. Agora, vamos explicar a composição do patrimônio focado em direitos,
que seriam os direitos, gente? São aqueles valores da empresa que ele tem a receber, tá? Um exemplo é uma duplicata a receber. Fui lá na lojinha perto de casa e ela emite duplicata, não é isso? Emitiu uma duplicata para que eu fizesse o pagamento. Comprei umas blusinhas lá, né? As blusinhas que nem falam. Fui lá, comprei as blusinhas e não tinha um cartão de crédito para pagar. Aí falei, faz uma duplicata aí. Ok, fez a duplicata. Essa duplicata que depois eu vou ter que pagar para a loja todo mês, na contabilidade lá da empresa, ela tem que lançar como duplicata a receber, que seria o quê? Um direito daquela empresa. Ou poderia lançar também como clientes, é um direito da empresa. Enquanto para mim, depois eu vou explicar, eu tendo a obrigação todo mês de pagar, que a duplicata seria duplicata a pagar. Esse aqui é só um exemplo para que vocês tenham, tá? Outro exemplo também, temos aluguéis. O aluguéis também a receber. Então, se eu aluguei meu apartamento, por exemplo, a pessoa ficou lá na casa e depois ela vem me pagar esse valor, né? Eu devo registrar lá como aluguéis a receber. Ele também é um direito que eu teria. Mesma coisa, para a pessoa já seria aluguéis a pagar, que seria uma obrigação. Ou aqui tributos a recuperar também, tá? Uma dica, toda vez que vocês virem a recuperar, a receber, Rucilane a receber, não importa, é direito, tá? Só uma dica aí, já pegam isso para vocês não se confundirem entre direito e obrigação. Lembrando, rememorando, o que seria direito? O que a empresa tem a receber. Vamos para o próximo. Só outro detalhe aqui, né, gente? Bens mais direito. Temos aqui o total do ativo. Lembra que eu expliquei ainda agorinha? Que é a minha parte direita, é o que foi investido no patrimônio. A gente pode falar que o ativo é onde é aplicado os recursos. Então, aqui é onde são aplicados os recursos de bens e direito. Agora, vamos ver aqui a relação daqui de direitos que essa empresa Caxumbita tem. Trouxemos aqui uns outros exemplos, tá? Temos banco conta movimento. O que é banco conta movimento? É aquele valor, tá, que você tem lá na sua conta corrente da empresa, são os depósitos lá da empresa. Então, eu vou lançar nessa conta. Esses que eu estou falando aqui, gente, são chamados de contas contábeis, tá? Então, temos o exemplo aqui da conta banco conta movimento. A duplicata a receber, que eu expliquei para vocês. Ou títulos a receber, ou notas promissórias, né? Fui lá comprar a blusinha e recebi uma duplicata para pagar por mês. E os aluguéis a receber. Então, esse total deu um valor aqui que a empresa teria direito de R$ 2.955. Decore esses valores. Vamos agora explicar o que seriam as obrigações. As obrigações são aqui dívidas com outras empresas, tá? Em contabilidade, tais obrigações aqui, que são denominadas obrigações exigíveis, elas isto é, compromissos que serão reclamados exigidos, pagamento na data do vencimento. Ou seja, gente, resumindo, nada mais é o que seriam as obrigações? São as dívidas que eu tenho que pagar, né, ou a empresa tem que pagar para outras pessoas. Exemplo aqui, temos os fornecedores, que eu, como empresa, fui lá, comprei a mercadoria e comprei mercadoria a prazo. Então, eu teria a obrigação de pagar essa mercadoria para o fornecedor. O empréstimo bancário, mesma coisa, é uma obrigação. Fiz o empréstimo bancário do banco, tenho que pagar ali todos os meses o banco. Salários a pagar, uma coisa, funcionário trabalhou, né? E eu tenho que já registrar lá o salário que eu vou pagar por mês para aquele funcionário. Entre outras contas que a gente vai vendo no decorrer das aulas. Então, trouxe aqui para vocês a relação da empresa Caxumbita também, não é isso? Trouxe aqui os fornecedores, os empréstimos, os salários a pagar, os encargos sociais, os impostos a pagar também, financiamentos, tá? E os financiamentos já são aqueles empréstimos a longo prazo. E outras contas ou contas a pagar. Essas contas a pagar, geralmente a gente coloca como diversas. Poderia colocar aqui energia a pagar, água a pagar, telefone a pagar. Aí estaria aqui, lembrando, gente, que é a pagar, tá?
Quando já estiverem pagos, já se tornam despesas. Temos os valores aqui de 1.620. Então, resumindo, como que ficaria a relação do patrimônio? Lembra que eu expliquei lá para vocês que aqui, que seria o meu ativo, aqui o meu passivo, meu ativo seria a soma aqui, né, dos meus bens mais direitos. Então, aqui estão todos os meus bens e direitos que eu classifiquei. Dinheiro, esse dinheiro ou caixa, como a gente geralmente fala, tá? Ele é o quê? Os valores em espécie. Mercadoria em estoque, aquelas mercadorias para revenda. Temos os veículos, né? São os carros, os caminhões utilizados na operação da empresa. Imóveis, seria o local onde geralmente a sede da empresa, não necessariamente a sede, mas onde se trabalha, a empresa propriamente dita, né? Os prédios da empresa. Máquinas, mesma coisa, as máquinas são utilizadas para fazer a fabricação de determinado produto. Outras ferramentas também. Móveis e utensílios, seriam aqueles móveis lá da entidade. Marcas e patente, já sabemos, né, umas marcas muito famosas aí, gente. Falem aí, Coca-Cola, por exemplo, né? É uma marca super famosa. Direitos, depósitos em bancos, duplicatas a receber, títulos a receber, aluguéis a receber e ações. Nas obrigações, aqui eu só estou retomando, tá? Empréstimos a pagar, salários, fornecedores, financiamentos, impostos a pagar, encargos. Estão vendo aqui o a pagar, ó? Isso aqui, se vocês virem, por exemplo, obrigações, vocês verem lá, a pagar ou a recolher será o quê? Obrigações. A receber ou a recuperar será direito. Então, somando aqui, ó, os bens mais direitos e vou deduzir a obrigação. Por que, professora, esses assuntos? Calma aí que eu vou mostrar como que funciona também a equação patrimonial. Por que que vocês têm que dividir cada qual com a sua classificação? Antes disso, vamos só explicar aqui o conceito de patrimônio líquido. Patrimônio líquido, ele é o quê? É a representação dos resultados líquidos da entidade, tá? Pode ser proveniente de investimento dos sócios, que é o capital social, ou de lucros acumulados pela entidade da empresa ainda não distribuído, tá? O que seria, gente, o capital social? O capital social é aquele valor que os sócios vão investir na empresa, ou seja, na constituição lá da empresa, um sócio fala que vai constituir, vai investir 50 mil no caixa. Então, aquele vai entrar pelo capital social, que é a origem, lembra que eu falei, e vai ser investido lá no caixa. E o capital social, detalhe, nem precisa ser apenas em dinheiro, tá? Pode falar que eu, como investidor, na empresa, vou investir como imóvel. Um dos sócios fala, não, eu tenho um imóvel aqui como parte. Esse imóvel, ele entra ali lá no valor no capital social e vai ser aplicado lá no meu ativo, tá? E a parte ali dos lucros acumulados, esses lucros, eles são calculados, apurados, lá na demonstração de resultado do exercício, que nós vamos ver lá na última unidade, ok? Então, o que seria o PL, gente? Vamos explicar de uma forma mais fácil. É a riqueza da empresa. Você, por exemplo, você chegou lá passou na empresa aquela bancada linda, ou então aquele, como é que eu posso dizer? Vocês chegaram a empresa fachada maravilhosa. Fala, nossa, essa empresa aí, ó, ela é boa, o povo tem dinheiro. Ou então viu aquele teu amigo lá com carrão, nossa, esse daí é rico. Só que, o que você tem que saber? Ok, só que daquele carro, ele financiou, por exemplo, 90%. Aquele carro realmente é dele? Ou o quê? Você realmente pode dizer que aquele valor é o bem, é o patrimônio? Eu devo calcular apenas os 100 mil, pronto? Não, é por isso que eu tenho que fazer o cálculo, por isso que a gente vai explicar da situação líquida. Por quê? Eu tenho que somar os bens e os direitos e tenho que deduzir a obrigação. Ou seja, dos 100 mil lá do carro, que seria meu bem, ok, eu teria que deduzir os 90 mil que era do empréstimo, que seria obrigação.
Então, na verdade, o patrimônio líquido seria 100 mil. É por isso que a gente tem o patrimônio líquido, a mesma coisa da empresa. A empresa você pode estar vendo lá o quê? Aquela fachada maravilhosa, você está vendo bem, mas aquela empresa tem uma dívida lá milionária. O patrimônio vale 100 mil e a empresa tem uma dívida lá de 200 mil. E aí? Para isso que existe o PL, para verificar o seu patrimônio líquido. Então, a gente vai explicar daqui a pouco como faz esse cálculo. E qual seria essa equação patrimonial, que é o que eu estava explicando para vocês, tá? A equação patrimonial demonstra que o total de ativo é igual ao total do passivo. Nós vamos ver isso daí, tá? Cada débito tem um crédito, o total do meu passivo é igual ao total do ativo, ok? Como já sabemos, bens mais direitos são os elementos positivos do patrimônio, falei para vocês, e as obrigações são os elementos negativos, tá? E a diferença desses bens mais direitos menos a obrigação, a soma dos bens direitos menos a obrigação, eu vou achar o que se chama de PL. Tá aqui, ó. Então, o que seria meu patrimônio líquido? Seria o quê? O patrimônio líquido é igual a bens, aqui ó, bens mais direitos deduzidos as minhas obrigações. Por isso que eu dei o exemplo do carro. O carro lá era um bem, por exemplo, de 100 mil, né? Ok, mais direito, que eu posso colocar como zero, menos 90 mil, que seria do financiamento. Então, esse PL, na verdade, esse PL seria quanto? Seria os 10 mil, tá? Aqui eu trouxe até uns exemplos aqui para vocês já irem se tendo conhecimento dessas contas. Novamente, de patrimônio líquido, temos aqui capital social e reservas. No bens e direitos, né, bancos, estoques, veículos. No passivo, fornecedores, obrigações com os associados, só porque vocês já vão sempre já conhecendo essas contas contábeis. Outra coisa, vamos ver também que a equação patrimonial, que é essa aqui, ó, PL, que eu falei que é igual a bens mais direitos menos obrigações, ela também pode ser composta como ativo menos passivo. Vai falar, por quê, professora? Não já expliquei que bens e direitos é igual ao... a soma dos bens e direitos está lá no ativo, é o ativo, e as obrigações estão lá no passivo? Pois é. Então, aqui, PL é igual a ativo menos passivo, mas aqui é o passivo exigível, tá? Tem diferença entre passivo total e passivo exigível, que é onde ficam as obrigações. Trazendo aqui mais um exemplo, como seria esse cálculo? Explicamos lá que bem era 1.890, direito 2.955, as obrigações 1.620. Como que eu saberia qual o valor desse PL? Já expliquei aqui, né? PL é igual a bens mais direitos menos obrigações. Então, PL é igual a 1.890 mais 2.955 menos 1.620. Então, meu PL, ou seja, o patrimônio líquido da empresa é 3.225. Não esqueça e preste atenção nessa fórmula aqui que vai cair na prova, tá bom? E professora, como é que eu saberia qual é o meu total, meu passivo total, né? Que chama. Meu passivo total, eu simplesmente vou somar aqui o meu PL mais a minha obrigação. Ou simplesmente basta repetir o total do ativo, porque os dois têm que ser igual, tá? Nunca pode ser diferente. Se ficar diferente, você fez alguma coisa errada. Mas é lógico, é mais certo você já somar aqui para dar o valor certinho e depois comparar com o total do ativo. Outra coisa, lembra que eu falei, não vou repetir, tá? A forma do PL também pode ser, patrimônio líquido também pode ser ativo menos passivo. Olha ali, ó, o ativo aqui, que é a soma desses dois. Ativo menos passivo. Passivo aqui, gente, exigível, tá? Tem o nome passivo, que é o passivo total, que é a soma do passivo exigível mais o PL, e tem o passivo exigível. Perfeito? Agora eu trouxe umas dicas para vocês aqui sobre alguns sinônimos, tá? Que isso cai muito, inclusive para quem for fazer prova aí de concurso, gente, dificilmente ele vai falar ativo, dificilmente vai falar passivo, ele vai trazer a nomenclatura mais difícil para que vocês saibam. Então, quais seriam os sinônimos aqui?
Para ativo. Ativo também é conhecido como capital aplicado, é conhecido como capital investido, patrimônio bruto e investimentos. Todos esses, por exemplo, até na banca lá, eles podem dizer, tá, como ativo. Eles podem informar lá que eles querem saber o total do capital aplicado. É a mesma coisa dizer total do ativo, ok? Outras características do ativo. Ele é composto pelos bens mais direitos, trata-se da parte positiva do patrimônio, já falamos ali, né? E ele encontra sempre ao lado esquerdo do balanço. Tá vendo aqui, ó? Direito, lado direito, lado esquerdo aqui, ó. Esquerdo e lado direito. Pois é, ele vai estar o ativo sempre do lado esquerdo. E, como eu expliquei também, o ativo é onde ocorre a aplicação de recursos, onde foi investido esse dinheiro, tá bom? E vamos lá, agora falando sobre o passivo. Quais são os sinônimos de passivo? Sinônimo de passivo também pode ser conhecido como passivo exigível, capital de terceiros, porque não é um dinheiro que é seu, é de terceiros, capital alheio, recursos de terceiros, tudo isso, tá, é conhecido como passivo. Esses são os mesmos passivos. A característica do passivo, ele é o quê? Uma obrigação, trata-se da parte negativa, é onde a gente vai diminuir lá na equação patrimonial, representa as dívidas com terceiros, sempre fica no lado direito, e aqui é a origem dos recursos, onde se conseguiu o dinheiro. Ou seja, aqui é onde a gente conseguiu o dinheiro e ali é onde a gente fez a aplicação desses recursos. Por exemplo, fiz um empréstimo. Fiz um empréstimo aqui, vou lançar empréstimo a pagar e esse valor vai para o meu caixa, por exemplo. Ou fiz um financiamento. Aqui eu vou colocar a origem, que é o financiamento de veículo, e ele vai lá para o meu veículo, eu lanço aqui, que é o meu bem no ativo. Acabou, professora? Não, temos os sinônimos também aqui para PL, para o patrimônio líquido. Ele é considerado como passivo não exigível, tá? Porque aqui é o patrimônio praticamente dos sócios, né? Então, os sócios que aplicaram aqui, por isso que a gente fala como não exigível. Situação líquida, riqueza própria, líquida, recursos próprios, capital próprio. Então, todos esses são sinônimos para PL. E ele representa, já falei, nas obrigações da entidade com os sócios. Qual era a equação? Patrimônio líquido é igual a bens mais direitos menos obrigação. Estou repetindo de novo, que isso aqui também é questão de prova, ok? Perfeito. Então, essa aqui é uma dica valiosa, está bem resumido. E o que seria ativo? Ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade, como resultado de eventos passados. E passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Essa explicação, essa definição, nós vamos ver quando estivermos estudando sobre o balanço patrimonial. Ó, plaquinha de importante aqui para vocês. Ok, agora nós vamos estudar... bora aí, pessoal. Agora nós vamos estudar o quê? Quais são as situações líquidas da empresa, tá? Então, vamos ver situação nula, situação plena, de passiva descoberto, vamos ver cada uma. Iniciando aqui pela situação favorável, positiva ou superavitária. Gente, tudo sinônimo. Ah, professor, se eu falei positiva, tá certo. Superavitária, tá certo. Geralmente eu trago mais aqui definições ou sinônimos, porque às vezes vocês veem lá na prova e falam, meu Deus, eu não sabia que positiva era a mesma coisa que favorável. Aí eu acabo trazendo um pouco mais, tá? Quando que vai ocorrer uma situação favorável? Quando o total da soma dos ativos, que é a soma do ativo, bens mais direito, tá? Exceda as obrigações com terceiros. Neste caso, eu vou dizer o quê? Que a empresa possui riqueza própria. Eu trouxe aqui um quadro para vocês entenderem um pouquinho. O que ele me explicou lá? Que a soma dos meus ativos e meus bens e direitos, ó, tá vendo aqui? O valor do bens e direitos, total de 8 mil. Ok, a soma desse valor, ela é maior que as minhas obrigações. Tá vendo que a minha obrigação é só 2.100? Então, automaticamente ela é favorável. E o meu PL, ele é maior que 0. Então, vou observar o ativo, ele é maior que o passivo, é isso?
E o meu PL, ou situação líquida, ele é maior que zero. Então, toda vez que para ser favorável, esse PL aqui vai ser maior que zero. Professora, como que achou os 5.900? Vocês já estão careca de saber, né? Seria ativo menos passivo, ou bens mais direito menos obrigações. E a situação agora líquida? Nula ou equilibrada? Então, ocorre quando a soma aqui das obrigações com o terceiro, né, aqui ó, obrigações do terceiro, ela é igual à soma do ativo, ou seja, dos bens e direito, tá? A gente pode dizer até que a empresa própria da empresa, aqui ó, a riqueza própria da empresa, ela é o quê? Inexistente. Por quê? Porque praticamente os seus bens e direitos só estão servindo para pagar a sua obrigação. E a empresa aqui não tem nada no PL. Ou seja, comprei um carro de 100 mil e estou devendo os 100 mil, financiei total, 100%. Então, se eu tivesse financiado 100%, por exemplo, lá no PL eu teria que lançar zero, porque bens lá, mais direito menos obrigação, 100 menos 100 daria zero. Perfeito? Então, se o meu total do ativo for igual às minhas obrigações, ou seja, igual ao meu passivo exigível, se o valor é igual e o PL for zero, tá aqui ó, vai ser uma situação nula ou equilibrada. Só pensar no ponto de equilíbrio. E qual seria a situação desfavorável? Então, a desfavorável é quando a soma aqui dos meus bens e direitos, ou seja, a soma do meu ativo, ela é menor que o meu passivo exigível. Tá vendo? Aqui 10 mil e aqui 8 mil. Então, 8 mil menos 10 mil vai dar 2 mil aqui negativo. Ocorre, então, o que acontece? Que, como o PL ele for menor que zero, eu tenho uma coisa que se chama situação desfavorável. Beleza? Outra dica aí, pessoal. Quando vocês estiverem lá devendo o coleguinha ou amiguinho, pensa assim. Ele chega, fulano, vai conseguir pagar? Você fala, olha, desculpa, eu tô com meu passivo a descoberto. Falou isso, você, opa. Aí ele vai falar, nossa, né, tá sabendo, tá entendendo contabilidade. Nada mais é que vai estar dizendo que tá liso, que tu não tem como pagar ele. Só que você vai falar o quê? Passivo a descoberto. Beleza? Tá combinado? Ok, agora vamos aqui para a última, que é a situação aqui plena ou propriedade total dos ativos. Aqui temos que o nosso total do ativo, bem ativo aqui, ele é maior, né? Tá vendo aqui a soma dele que deu 8 mil, mas o principal conceito que você tem que ver aqui é que as minhas obrigações estão zeradas, tá? Então, se a minha obrigação está zerada, quer dizer que a liquidação é plena ou, no caso, ou pode chamar a propriedade total dos ativos. Professor, isso é ótimo. Não, gente, nem sempre, tá? O fato de você não ter, da obrigação estar zerada, às vezes pode ser o quê? Que você não tem um crédito na praça, você não conseguiu um tempo a mais para pagar suas mercadorias com o fornecedor, não é isso? Então, ou você não teve crédito para conseguir um empréstimo. Então, nem sempre a obrigação estar zerada ali quer dizer que isso é bom para a empresa, tá bom? Resumindo total para vocês saberem aqui, ó, decorem a fórmula. Ativo é igual a passivo mais PL, ou PL é igual a ativo menos passivo, ou PL é igual a bens mais direitos menos obrigações. Tudo é a mesma coisa, ok? Já falamos aqui que a situação é positiva quando o ativo... Quando que a situação é positiva, gente? O ativo é maior que o passivo exigível, né? E a minha situação líquida é maior que zero. Quando vai ser passivo a descoberto? Meu ativo ele é menor que o passivo exigível, ou seja, meus bens e direitos são menores que minhas obrigações e meu PL é menor que zero. E a nula é quando o ativo e o passivo é igual e o PL também é igual. Não esqueça, outra coisa, o meu PL, gente, ele pode ser negativo, só que o ativo jamais poderá ser negativo, tá bom? Não existe ativo negativo. Bom, é isso. Essa foi nossa aula 1.2, ok? Da unidade 1. Estudamos sobre o patrimônio. Vimos aqui que o patrimônio é o quê? É a soma dos meus bens, direitos e obrigações. É isso? Vimos também a equação patrimonial
que é o quê? PL é igual a ativo menos passivo. E vimos também quais são as situações líquidas da empresa. Favorável, passiva descoberto, nula e ali a situação plena, ok? Então, gente, é isso. Até a próxima e tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.